a continuidade aqui na nossa sessão número 6 do primeiro Encontro Nacional AB Solar. Eu lembro que a gente tem o QR Code para quem está aqui presencialmente poder fazer as perguntas para os nossos participantes. Em alguns momentos, algumas pessoas não estão conseguindo usar o QR Code dos banners, mas esse aqui está funcionando. Então, se eu não estiver atrapalhando aqui a posição de vocês, usem esse aqui preferencialmente, tá? Já abre, ele já faz o formulário e vocês já fazem a pergunta. Quem está remotamente pode acessar diretamente pelo link da plataforma e mandar a pergunta para os nossos convidados. Eles fazem parte aqui dessa mesa e eu vou dizer o nome de cada um deles. Rafael Marques, especialista da AB Solar. Ariel Martins, especialista técnico da Fronius. José Antônio Rodrigues Neto, diretor de engenharia da Micropower. Ciro Bocuzzi, fundador, sócio e diretor da ECOI. E Ivan Sartori, engenheiro eletricista da PHB. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu vou passar a palavra agora para o Rafael Marques. O Rafael é engenheiro eletricista formado pela PUC Campinas. Possui especialização em coordenação e operação de sistemas eletroenergéticos pela Unicamp e MBA em gestão de negócios de energia elétrica pela FGV. Tem mais de 20 anos de experiência no setor elétrico, desenvolvendo atividades relacionadas à gestão de energia, planejamento, comercialização, gerenciamento de contratos e de riscos, participação em leilões, geração e transmissão. Já atuou em grupos de estudos e frentes de trabalho junto às principais associações e órgãos institucionais do setor elétrico brasileiro. Então, com a palavra, Rafael, que também será o mediador aqui da mesa. Pode vir para cá. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Também uma boa tarde para aqueles que nos acompanham virtualmente. Agradecer a todos que puderam estar aqui ao longo desses 2 dias de debate. Acho que é o primeiro de muitos, né, que virão aí pela frente. E a gente agora, para encerrar, né, esse expediente, encerrar o evento, foi escolhido um tema de armazenamento de energia. É um tema relativamente novo, né, de certa forma até ainda pouco explorado. Em várias apresentações, em vários fóruns que a AB Solar participa, costumamos realmente a fechar nossas falas com o tema de armazenamento. Então, é uma grande satisfação, uma grande alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho, né, daquilo que a gente já evoluiu em termos de conhecimento a respeito dessa tecnologia. Também queria dar uma boa tarde aqui para os nossos colegas, né, que vão participar conosco desse painel, dessa sessão, que com certeza entendem mais do que eu do tema, e vamos ver se a gente consegue explorar a expertise que eles já têm para compartilhar conosco esse conhecimento, compartilhar com a gente as expectativas, né, em relação a esse tema tão interessante. Passando aqui? Maravilha. Então, a AB Solar. A AB Solar, acho que vocês já estão aí calejados, né, de ver esse slide. Toda a apresentação nossa traz aqui um pouquinho de informação sobre a AB Solar, mas, como vocês sabem, a AB Solar é a instituição que representa toda a cadeia de valor do setor solar no Brasil, né, e dada aí a sua proximidade ou a sua aderência ao tema de armazenamento, né, nada mais justo que a gente estar aqui também discutindo o tema armazenamento. Existe um grupo de trabalho dentro da AB Solar específico para isso, onde, assim como fazemos com as questões do setor solar fotovoltaico, fazemos também com os temas relacionados ao armazenamento de energia elétrica.
né? Servimos ali de ponte, de ponto de encontro para a discussão, para o debate, e procuramos endereçar da melhor maneira possível, junto a autoridades, órgãos públicos, a forma de como esse mercado deve se constituir, deve se formar, para que ele seja realmente sustentável e explorado de forma adequada no nosso país. Então, armazenamento de energia elétrica. O armazenamento, muitas vezes, nós até brincamos nas nossas falas, nas nossas apresentações, né, que por ele agregar vários serviços, né, em todos os segmentos, né, do setor de energia elétrica, nós brincamos que ele é o canivete suíço do setor. É porque você encontra ali aplicações voltadas para o consumidor, aplicações voltadas à distribuição de energia, à transmissão, aplicações voltadas aos geradores. Então, ele, dependendo da maneira, né, da ocasião, ele pode prover um ou outro serviço, mais de um serviço. Então, realmente, ele funciona como um canivete suíço, né? Desempenha aí diversas funções. O armazenamento de energia elétrica, ele está cada vez mais presente, né? É um elemento cada vez mais constante e estratégico aí na modernização das redes pelo mundo inteiro, né? Com certeza, existem reportes e muitos de vocês já devem ter notícias de usos de sistema de armazenamento em todas essas frentes de trabalho, ou todas essas modalidades de atuação que eu comentei agora há pouco, né? ou junto a cada um desses perfis de consumo, distribuição, transmissão, geração. Então, o armazenamento cada vez está mais presente, auxiliando aí, postergando investimentos, estabilizando as condições de geração, quando usada junto, principalmente as fontes que apresentam aí uma certa variação. No caso da solar, sabemos que ela só produz energia durante o dia, enquanto temos a irradiação solar. Então, com certeza, o armazenamento se aproxima da nossa fonte, principalmente, né, dentro de um contexto mais leigo, por conta dessa característica. Mas, de muitas maneiras, de muitas outras maneiras, o armazenamento de energia pode se aproximar tanto da solar fotovoltaica quanto de todo o setor elétrico brasileiro. E é isso que nós vamos buscar aqui explorar nesse finalzinho de tarde. Os custos de armazenamento, né, assim como nós vimos acontecer com os equipamentos da fonte solar fotovoltaica, os custos dos equipamentos relacionados ao armazenamento de energia surpreenderam o mercado, né? A evolução da tecnologia vem surpreendendo, então, tanto em termos tecnológicos do seu desenvolvimento, quanto o preço, né, tem trazido aí para o mercado uma expectativa muito positiva em relação ao tema, né? Os custos caíram drasticamente nos últimos anos. Entre 2010, ou de 2010 para cá, né, são apontados aí reduções da ordem de 85% nos custos, né, que nós tínhamos há 10, 12 anos atrás. Então, é uma surpresa gratificante, uma surpresa muito promissora, com o qual se insere aí os sistemas de armazenamento. Então, cada vez mais uma demanda crescente nos diversos países, com todas essas aplicações, e no Brasil não podia ser diferente. Nós encontramos aqui no Brasil, ou melhor, nós não encontramos aqui no Brasil, né, uma regulamentação específica para o tema, né? A gente deve abordar isso ao longo desse finalzinho de tarde. Então, existe uma carência do setor, uma carência do mercado em relação a uma regulamentação específica. Depois, já deixo aqui uma provocação para os nossos colegas de sessão, que eu até gostaria de entender como é que o consumidor lá na ponta enxerga isso, porque você não sabe qual é a regra do jogo, você vai entrar num jogo sem saber qual é a regra, né? Porque, a princípio, quem investe hoje em armazenamento, investe porque ninguém diz que não pode, mas não está escrito em nenhum lugar que pode. Então,
do meu ponto de vista, que trabalho há um bom tempo com regulação, né, esse é um grande gargalo aí a ser superado nos próximos meses, enfim, o mais rápido possível. Então, nós temos problemas regulatórios, questões relacionadas a custo, né, temos alguma produção nacional, bastante produção internacional, mas sabemos também que os tributos vinculados a essa importação, ou mesmo para quem produz no Brasil, é extremamente pesado. Uma análise que nós fizemos, não há muito tempo, mas ao longo de um estudo que eu vou falar daqui a pouco, apontou que, do custo final de um sistema de armazenamento, cerca de 60%, 70% são tributos. Então, realmente se torna um desafio muito grande, né, para colocar uma tecnologia onde 70% do seu custo é carga tributária, né, onde o investidor, o consumidor que vai adquirir esse sistema, ele tem uma série de incertezas porque não existe uma regra. Então, são desafios bastante difíceis, né, de se transpor. Normas técnicas, temos aqui no Brasil a questão do Inmetro, a ABNT, inclusive, mais recentemente, a Absolar assumiu um papel de coordenação junto à ABNT, junto à ABNT no que diz respeito à normatização de equipamentos voltados para a energia solar. Então, o armazenamento é um tema que também carece de regulamentação no que diz respeito a normas técnicas no Brasil e deve ser transposto em breve. Mão de obra, obviamente, se é uma tecnologia ainda pouco difundida, obviamente isso implica na ausência de mão de obra específica e qualificada para o tema, e perspectivas de mercado, que é um pouco daquilo que eu falei. O que a gente consegue vislumbrar, né, nesse cenário tão desafiador. Existem algumas aplicações, assim, que, a grosso modo, a gente pode dividir a utilização dos sistemas de armazenamento. Então, normalmente, ali fazemos a divisão nas aplicações à frente do medidor, e o que é possível utilizar os sistemas atrás do medidor. Né, na sequência, nós vamos explorar isso um pouquinho mais. Mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, né, sendo bastante específico, é o que a gente tem aqui nos próximos 2 slides. O primeiro falando do que nós temos feito na Absolar. Né, então, ao longo de 2021, foram contratadas empresas de consultoria especializadas no tema, especializadas nessas carências, nessas barreiras que foram identificadas, para que nós possamos mapear o que é necessário fazer, por onde começar, o que realmente se apresenta como grande dificuldade para que essa tecnologia deslanche no Brasil. Então, nós estamos concluindo esse estudo agora, a expectativa era a conclusão agora ao longo do mês de novembro, os trabalhos foram entregues, nós internalizamos com os nossos consultores, e na próxima semana vai ser feita a apresentação final, né, para os nossos associados que estão participando e patrocinando esse estudo. Então, questões regulatórias, tributárias, financiamento, normas, enfim, todo o contexto necessário para o desenvolvimento do armazenamento de energia no Brasil estará sendo observado nesse trabalho. E a intenção que, a partir da semana que vem, após compartilhado esse conteúdo com aqueles que, de fato, fizeram com que ele acontecesse, né, as empresas que patrocinaram esse evento, nós vamos definir ali uma estratégia de abordagem junto às autoridades, entidades públicas, todos os stakeholders do mercado, para que eles se sensibilizem daquilo que é necessário, de como fazer para que a tecnologia, de fato, chegue e se estabeleça no Brasil de forma sólida, sustentável e venha contribuir com todas as necessidades do nosso mercado.
E, por fim, na verdade, é mais uma provocação para o que vem na sequência, foi uma fala que eu capturei ali muito rapidamente, mas no sentido de provocação, que o diretor-geral da ANEEL, André Peptoni, colocou num evento recente, falando que as baterias devem chegar com força total ao mercado a partir do ano que vem, né? E que esse será o ano das baterias, né? Ele se referiu aos sistemas de armazenamento como baterias, mas, enfim, são palavras do diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, e é assim que a gente espera, que realmente, em 2022, esse mercado possa destravar, ele possa progredir, possa evoluir, e que seja aí mais um nicho de mercado para a gente trabalhar, para atuar, gerar emprego, gerar renda, benefícios ambientais, sociais, enfim, colocar o Brasil numa posição melhor, numa posição que a gente, de fato, acredita que o Brasil merece estar e, em breve, se Deus quiser, vai estar. Então, mais uma vez, agradecer a todos os nossos associados que viabilizam a Absolar acontecer, a nossa existência, são quem trazem as dificuldades, nos sinalizam, orientam por onde devemos seguir. Então, agradeço a cada um deles pelas contribuições. Deixo aqui o convite para quem ainda não conhece, mas acredito que ao longo desses 2 dias já estão sabendo bastante sobre a Absolar, que conheçam, visitem nosso site, tem bastante conteúdo interessante. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Vamos explorar ao máximo, tem o QR Code, como foi dito pela Priscila, vamos explorar ao máximo aqui, né, a presença dos nossos palestrantes, para que a gente possa capturar um pouco desse conhecimento todo que se faz presente hoje. Muito obrigado. Obrigada, Rafael. Com a palavra agora, Ariel Martins, especialista técnico da Fronius. Ariel é formado em Engenharia Elétrica pelo Centro Universitário da FEI e pós-graduado em Instalações Elétricas Residenciais, Comerciais e Industriais pela Facens. Atua há mais de 10 anos como engenheiro de aplicação na área de distribuição elétrica de baixa tensão, equipamentos de proteção e estudos elétricos. Está há 3 anos no mercado fotovoltaico, atuando como especialista técnico comercial de energia solar da Fronius no Brasil. Por favor. Boa tarde a todos. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite da Absolar, para a gente estar aqui falando um pouquinho para vocês. O nosso tempo é um pouco curto, então eu vou tentar ser um pouco direto aqui na apresentação. Como a Priscila falou, meu nome é Ariel Martins, sou especialista em energia fotovoltaica das soluções da Fronius. Tá legal? Então, eu vou passar um pouco aqui para vocês do mundo Fronius, né? Um pouco sobre a história e um pouco das soluções de médio e longo prazo que a Fronius tem para trazer aí para o nosso mercado. Tá? Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho agora sobre a empresa, né? Falando um pouco da Fronius. Eu não sei se todos conhecem a Fronius, acredito que boa parte já conhece, porque a Fronius está no mercado brasileiro já há um bom tempo, né? A Fronius é uma empresa austríaca, né? Ela tem hoje mais de 1.300 patentes no seu nome, incluindo aí algumas tecnologias dentro da área de energia solar. Nós somos uma empresa com quase 6.000 funcionários, um faturamento aí de quase 1 bilhão de euros ano. Esse dado que a gente vê ali da taxa de exportação de 92%, ele é relevante no seguinte sentido, tá? Esse dado nos mostra que a nossa fábrica, né, a produção da Fronius, ela é totalmente feita, exclusivamente feita na Áustria, né? Então a gente não tem a fabricação de peças e partes em outras áreas do mundo, né? Então aqueles 8% é o consumo próprio da Áustria e esses 92% são exportação. São os inversores, por exemplo, que vêm para o Brasil, Austrália e etc. Tá? A gente tem aí a presença em mais de 60 países, e em 36 desses países nós temos nossas filiais, como é o caso aqui do Brasil. Tá legal? Passando, então, aqui um pouco para vocês, muitos aqui, claro, vão conhecer a Fronius pela sua unidade de negócio
de solar, né? Solar Energy. Mas ainda a gente tem outras 2 áreas de negócio, tá? Seja aí a Perfect Welding, que é a nossa área, uma das áreas mais antigas da Fronius, né? Voltada aí para as máquinas de solda, né? A tecnologia de soldagem industrial. E também a área de carregadores de bateria, né, que foi aí a razão pela qual a empresa foi fundada, né? E a Fronius foi pioneira no mercado de energia solar, com a fabricação dos seus inversores nos anos 90, tá? Atendendo o mercado principalmente alemão. Tá? Um pouco aí dos dados de energia solar. Eu até acho que essa é não sei, não tenho certeza se essa é a apresentação que eu passei, tá? Mas, enfim. A parte de energia solar, né, ou melhor, a unidade de negócio de energia solar da Fronius foi fundada em 1992, né, tendo seu primeiro inversor fabricado em 95. Né? Foi uma das pioneiras, né, junto, por exemplo, com a SMA, ali da Alemanha, na fabricação de inversores fotovoltaicos. Hoje a gente tem uma base instalada de mais de 2 milhões de inversores. E esse dado também é importante, né? Essa energia gerada, por exemplo, de 24 terawatt-hora, porque, para quem conhece a Fronius, sabe que ela sempre prezou pelo mercado residencial. Né? Então, a gente está falando aí de inversores de pequeno e médio porte, né? E não tanto ali o mercado de usinas, como hoje a gente está começando a atender. Então, esse dado aqui ele é bem relevante, e principalmente a taxa de retorno. Né? Então, a nossa taxa de retorno de menos de 0,5% para uma base instalada de 2 milhões de inversores, a gente tem aí uma amostragem bem interessante. Aqui mostra um pouquinho dessa evolução. Né? Então, desde ali o nosso primeiro inversor, em 1995, no inversor Sunrise, a gente passa aí por uma evolução. Nós temos instalações hoje, desde essa época, ainda em funcionamento. Né? A gente foi evoluindo até as linhas de negócio que a gente tem hoje, como, por exemplo, os inversores Primo, Simo, Eco. As novas soluções de armazenamento, que eu vou falar para vocês, e até finalmente chegar no nosso novo inversor também, que é o Tauro, um inversor dedicado para projetos maiores. Legal? Falando agora, então, entrando de fato no tema de armazenamento. Né? A gente vai falar um pouco da integração de setores. Né? O que é isso? Tá? Eu trouxe essa imagem aqui para ilustrar um pouco a função, né, ou o papel principal do inversor em uma instalação. Né? Então, hoje, principalmente, como até o Rodolfo, que estava aqui no painel anterior, falou, é muito fácil vender um produto muito barato. Né? Isso qualquer um faz. Né? Só que a gente tem que entender que o inversor ele tem um papel fundamental na instalação. Ele é o cara inteligente. Né? E aqui, quando a gente fala de integração de setores, o que a gente está falando? O inversor não tem só o papel de conversão de energia, mas ele tem o papel de monitorar, por exemplo, sistemas de aquecimento, os sistemas de armazenamento, né? Por exemplo, ali como o próprio carro elétrico e a mobilidade elétrica no geral, como também fazer todo o gerenciamento de energia da sua residência. Legal? Quando a gente fala de armazenamento, a gente tem um passo a passo. Tá? Esse passo a passo ele se inicia, primeiramente, com a análise de consumo. Né? Então, assim, hoje, no sistema atual que nós temos de compensação de créditos, é muito fácil fazer porque a gente pega as contas do cliente, tira uma média e faz o projeto. Né? Para armazenamento, né, e uma vez que as mudanças ocorrerem, né, na regulação, a análise de consumo passa a ser cada vez mais importante para a gente fazer um sistema mais adequado para o nosso cliente. Então, a gente vai entender o quê? O perfil de consumo desse cliente. Como é o comportamento de consumo desse cara? A partir disso, a gente vai começar a gerar, ou se orientar mais ao gerenciamento inteligente dessas cargas. Né? A gente pode tornar a nossa casa smart, né? Fazendo a ligação ali automática de um ar-condicionado, uma bomba de piscina, e assim vai. Tá? E, finalmente, trazendo esse gerenciamento para uma residência, a gente começa também a pensar em sistemas de armazenamento, né? E de poupar essa energia que é excedente. Legal?
Ixi, preciso correr aqui. Bom, então eu queria trazer rapidinho, falar para vocês da nossa nova oferta, o GEM 24, que é justamente o inversor híbrido da Fronius, né? Então, esse inversor é um inversor dedicado aí justamente para o armazenamento, né, para a conexão do inversor com o banco de baterias, né? Esse inversor ele trabalha conectado à rede, né? Então, a gente tem que abrir a cabeça um pouco. A ideia não é se desconectar da rede, mas ter uma fonte de energia, né, que dure 24 horas, né, que eu vou apresentar para vocês, que é o nosso lema das 24 horas de sol. Por isso que a gente tem esse nome, GEM 24, né, geração 24 horas. Um outro sistema de armazenamento que a Fronius tem é o Fronius On Pilot, ou seja, destinar o excedente de energia para o aquecimento de água, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir para a Europa, mas é muito comum utilizar boilers nas casas, né? Então, a gente utiliza o excedente de energia para o aquecimento de água. Também é um armazenamento de energia, tá? E o VAT Pilot, que seria o nosso carregador para carro elétrico, que também é um armazenamento de energia. Você vai destinar o seu excedente para carregar ali o seu carro elétrico, tá? Então, essas aqui são algumas das linhas que a gente tem voltada para o armazenamento de energia. Para usar aqui os últimos minutinhos que a gente tem, nós trouxemos aqui esse slide para apresentar para vocês a nossa solução aí que tem sido, de fato, a menina dos olhos da Fronius, que é o Sol Hub, né? O que é o Sol Hub? O Sol Hub é uma solução que a Fronius desenvolveu. A Fronius já trabalha com tecnologias de hidrogênio verde desde 2012. Né? Então, a gente já tem um know-how, a gente já tem uma área específica na Fronius para o desenvolvimento dessa tecnologia. É uma solução para a geração local do hidrogênio, para o armazenamento do hidrogênio, né, e a utilização dele, né? Então, você completa ali todo o ciclo. Essa é uma solução customizada da Fronius, onde ela faz todo o planejamento, ela faz ali a própria operação, a manutenção e o serviço. Tá? Acho que... Bom, aqui dá para ver um pouquinho melhor. Deixa eu voltar aqui. Essa é a nossa solução que a gente tem na nossa fábrica em Thalheim, na Áustria. É uma solução que está em operação. E, basicamente, como ela funciona? Tá? Nesse próximo slide dá para explicar um pouco melhor como é que ele funciona. Lá em cima, por exemplo, aqui em cima, vocês têm a geração de energia, né, seja ali eólica, seja solar. Essa geração passa pela figura central, como a gente viu, que é o inversor. E aí você entra, de fato, no Sol Hub. O que o Sol Hub faz? Tá? Você tem ali dentro dois principais componentes. Um é um eletrolisador, que vai fazer a separação da molécula ali de água em hidrogênio e oxigênio. Quando você separa as moléculas, você tem a capacidade de armazenar o hidrogênio, né? Legal. Então, a gente tem o quê? O hidrogênio como uma fonte de armazenamento, porque a gente tem, né, por exemplo, na Europa, principalmente, a sazonalidade de energia. Né? Então, os principais lugares de geração lá é muito pior aqui do que os piores lugares do Brasil. Então, você tem uma sazonalidade de energia. Então, você pode armazenar esse hidrogênio e, futuramente, né, ou posteriormente, você tem o trabalho de reconversão através de uma célula combustível. Então, você pode utilizar o hidrogênio para gerar energia, como também, por exemplo, como vocês estão vendo aqui na imagem, mais à direita, o abastecimento de veículos. Você pode abastecer, por exemplo, ônibus, você pode abastecer carros, e aqui a gente tem um exemplo real. Né? Na Fronius, a gente utiliza o hidrogênio para o abastecimento de empilhadeiras da nossa fábrica. Tá? Então, ontem a gente acabou vendo aí nos outros painéis muito se falando de hidrogênio, e essa é uma realidade hoje que a Fronius tem. E esse último slide, então, para finalizar e não tomar o tempo aqui dos outros palestrantes, esse slide mostra tudo isso que a gente está falando, né? Que é o conceito 24 horas de sol. O que a gente tem aqui nesse conceito? Né? Você tem a energia nas residências, então você tem ali o fotovoltaico aplicado às residências, mas aqui à esquerda você tem o fotovoltaico aplicado ao comércio, né, instalações comerciais e industriais.
Lá mais ao fundo, tá? Talvez não dê para ver, mas a gente tem as grandes usinas, sendo ali compartilhadas com a usina eólica, por exemplo. Isso tudo você trabalhando ainda em conjunto com uma hidrelétrica, né? E aqui mais ao centro, você tem um posto de hidrogênio, seja para abastecer ali um condomínio, uma comunidade, etc. Ou mais aqui na frente, você tem um posto de abastecimento, por exemplo, de veículos de grande porte a hidrogênio. Tá? Então, aqui, o que a gente consegue atingir? Né? A gente consegue completar todo o ciclo das 24 horas com energia renovável. Então, daí que surgiu esse conceito 24 horas de sol que a Fronius tem. Tá legal? Eu sei que foi corrido, mas eu peço que, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem questionar mais, a gente tem o nosso stand e vocês podem passar lá para bater um papo com a gente. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Ariel. Agora eu quero chamar o José Antônio Rodrigues Neto, diretor de engenharia da Micropower. José é responsável pela área de soluções técnicas e digitalização da companhia, tendo em sua trajetória mais de 25 megawatts de geração solar em sistemas projetados no Brasil e mais de 12 megawatts em sistemas de armazenamento de energia. Anteriormente à Micropower, ele atuou em empresas como FGW, em Berlim, e Mori Energia, em São Paulo. Dentre diversos projetos relevantes, destacam-se a microrrede off-grid para atendimento de mais de 110 unidades consumidoras e sistema de gestão de demanda para a Vale SA. Por favor, José Rodrigues. Boa tarde, pessoal. Bom, primeiramente agradecer, né, a Associação AB Solar pelo convite de palestrar aqui, falar um pouco mais sobre sistemas de armazenamento, sobre o que a Micropower tem feito, compartilhar um pouco da minha experiência aqui com vocês. Acho que vai ser algo interessante. Quando a gente fala de armazenamento de energia, né, eu acho que o Rafael colocou isso muito bem, é o canivete suíço, como ele coloca. Então, as aplicações são inúmeras, né? A cada momento você imagina uma nova, é possível. Então, foi bem difícil achar um tema para falar, mas eu acho que, depois de pensar um pouco, eu acredito que tem um tema interessante que eu posso compartilhar com vocês. Na última novembro, né, a Micropower acabou o comissionamento. Do maior sistema de armazenamento de energia elétrica do país. Então, é um projeto comercial com viabilidade técnica, que foi projetado e instalado no Rio de Janeiro, no Porto da Vale. E eu acho que vai ser interessante colocar um caso real de um sistema dessa magnitude. Eu acho que é um marco, né, para o mercado de armazenamento brasileiro. Então, queria falar um pouquinho mais sobre ele e vou colocar esse tema aqui na agenda de hoje. Antes de entrar um pouco mais a fundo no projeto da Vale, falar um pouquinho também da Micropower, né? Então, a Micropower é uma empresa desenvolvida para desenvolver, financiar, construir e operar ativos de geração, armazenamento e microrredes, né? Então, esse é o core business, né? Nós fomos criados e temos isso no nosso DNA. Não tem como falar também da Micropower sem falar dos nossos sócios, que são muito importantes, né, e têm ajudado muito aí a alavancar a Micropower nesse mercado que tem sido bem desafiador nos últimos anos, mas que a gente espera que logo vai entrar aí e vai se tornar um dos mercados mais aquecidos no mercado de energia brasileiro. Então, falando um pouquinho sobre eles, né, a Comerc Energia, maior gestora aí do mercado livre de energia nacional, a Siemens, líder mundial aí em equipamentos elétricos e softwares, e a Equinor, de Oil and Gas, norueguesa, que tem investimentos bem impressionantes aí em sistemas de geração renovável e também em sistemas de armazenamento de energia. Bom, falando um pouquinho aqui também, com orgulho, né, eu acho interessante falar que a Micropower é a primeira empresa brasileira a trazer o conceito, né, do Battery Storage as a Service. Eu acho que esse conceito, não somente no mercado de energia,
mas também no mercado em demais setores, né? É um conceito muito interessante e a gente vê ele tomando uma atração muito forte aí a nível global. Então, acho isso bem interessante aqui de compartilhar com vocês. Bom, falando aqui um pouco tá dando para ouvir bem? Perfeito. Tá. Então, falando aqui um pouco, né, de alto nível sobre o projeto da Vale, como eu falei antes, é um projeto instalado no Rio de Janeiro, em um porto de minérios da Vale, né? A aplicação essencial das baterias nesse projeto é a redução da demanda, mas a gente prefere chamar de gestão de demanda, né? Talvez aquele termo de peak shaving ele acaba sendo um pouco obsoleto, não, mas um pouco limitador em relação às capacidades que a bateria, né, o sistema de armazenamento tem de realizar esse tipo de atividade. Então a gente prefere aí utilizar o termo de gestão de demanda. O resultado, né, foi bem interessante. Então o cliente, né, a Vale SA, ela tinha uma demanda contratada nesse porto de 10,5 megawatts, tanto no horário de ponta quanto no horário fora ponta, né? E depois da implementação, né, do sistema de armazenamento de energia junto à Micropower, né, em parceria com a Vale, a gente conseguiu aí um resultado muito expressivo, né? Então a gente conseguiu reduzir essa demanda no horário de ponta de 10,5 megawatts para 4,75 megawatts, mais da metade, né? Muito expressivo. E a demanda de fora ponta também conseguimos uma demanda residual ali, abaixando de 10,5 para 9 megawatts. Então acho que aqui a gente tem uma aplicação sensacional, acho que é um marco, né, para o mercado brasileiro, é um sinal de que, ainda que falte regulamento, ainda que existem algumas dificuldades, né, preço, tributação, já é possível e vai se tornar cada vez mais possível, desde que nós, como associação, como empresas, como uma cadeia, né, de desenvolvimento de projetos e de soluções, nos unimos e vamos atrás aí de marcos regulatórios que viabilizem ainda mais a transição energética para um mundo mais sustentável. Bom, então, esse sistema de gestão de demanda, né, ele foi possível, como eu disse anteriormente, através de um sistema de armazenamento. O produto utilizado pela Micropower nesse projeto, tá, foi feito em parceria com a Tesla, né, então a gente utilizou o Megapack. O Megapack são esses sistemas, né, que vocês podem ver aí no slide. Então, esses sistemas são fotos, né, reais do sistema que está instalado e até, nesse momento, operando na Vale. O Megapack é um produto bem interessante, né? Então, nesse container aí, que é quase um container de 40 pés, você tem tanto as baterias, né, os racks, você tem toda a eletrônica de potência e você também tem o sistema de gestão térmica a líquido, né? Então, ele é um produto bem completo, customizado e muito bem engenheirado para uma rápida instalação e operação. Cada Megapack tem em torno de 2,5 megawatt-horas de energia útil, né? Então, é uma capacidade bem alta, né? Muito elevada, e no projeto da Vale foram utilizados 4 desses sistemas, né? Então aí totaliza uma capacidade útil de 10,11 megawatt-horas útil, né? Então como dito anteriormente, né, um baita sistema, ele é muito robusto e é um marco, né? Eu acho muito legal que a gente conseguiu colocar um projeto desse no Brasil, com viabilidade técnica e com viabilidade financeira. Agora eu vou falar um pouquinho mais, né, de qual é o processo, né? Eu vou falar um pouco do que a Micropower faz e como que um processo desse sai do papel, né, sai das discussões com o cliente e ganha ali um COD, consegue um parecer de acesso de forma bem breve. Eu acho que é interessante compartilhar isso com vocês. Então, vamos lá. Eu acho que o primeiro passo, que é sempre muito importante quando está falando de sistemas de armazenamento, é a coleta de dados, né? Sem saber dados, fica muito difícil você ter uma aplicação, ter um caso de uso, né, um use case para aquele sistema de armazenamento. Então, o primeiro passo, e quanto melhor esse passo for feito, melhor você consegue seguir com a viabilização técnica financeira desse projeto, né? Então, aí a 4 mãos, a Micropower trabalhou junto à Vale, né? Então foram coletados, perfis de carga, memória de massa, estruturas de custo, né, tarifárias daquele empreendimento da Vale e alguns outros dados, né? Então, depois de coletar todo esse dado, de ter toda essa informação relevante, né, em relação àquele empreendimento, a gente vai para a segunda etapa do processo, né, que aí a gente chama de análise multidisciplinar. E aí é uma hora que, com todos esses dados, a equipe técnica e a equipe financeira, elas se unem, né, analisam aqueles dados e, a partir daquilo que foi analisado, né, tarifa, custo de demanda, custo de energia e demais, e alguns outros fatores, né, perfil de utilização daquele cliente, a gente chega e fala, nesse empreendimento, nesse tipo de utilização, a melhor aplicação para a bateria é
a redução da demanda, como foi no caso da Vale. Então, a partir desse momento, a gente tem um use case definido. A partir desse use case, chega a parte mais complexa e interessante, que é um dos pilares da expertise da Micropower, né, que é a parte que eu coloco aqui como simulações. Então, o que seriam as simulações? A gente tendo todos aqueles dados, né, coletados de perfil de carga, memória de massa, a gente pega esses dados e transforma isso numa modelagem técnica, né? Então, pegamos todas essas informações, pegamos informações técnicas de modelo cinético das baterias em relação à degradação, relacionadas à ciclagem da bateria, ao tipo de operação, à temperatura local e vários outros fatores que influenciam na degradação dessa bateria. E isso é muito importante, né, porque, como eu comentei anteriormente, a Micropower ela trabalha no modelo as a service, né? Então, para nós, é muito importante ter uma assertividade muito grande no momento da simulação, porque aquilo que a gente está colocando na simulação, nos nossos modelos técnicos e financeiros, é o que tem que acontecer para a gente ter o retorno, para a gente ter aquilo que está sendo esperado para aquele projeto. Então, acho que é uma parte muito importante, é uma parte que a gente tem, eu falo aqui sempre com muito orgulho, uma expertise muito legal e tem trabalhado muito firme para melhorar isso e conseguir colocar isso no mercado. Bom, saindo da modelagem técnica, entra então, né, então a saída, né, a gente tem algumas saídas, vamos dizer assim, os outputs, né, dessa modelagem. Esses outputs eles são enviados então para a equipe financeira, né? Então a gente vai colocar lá, olha, a gente está entregando X kWh de energia por dia nesse momento, naquele. Então tem uma série, né, de fatores que a gente passa, né, para a equipe financeira. A equipe financeira então pega todos esses valores, define o caso de uso daquela aplicação e aí ela roda a modelagem dela. A partir daquela modelagem, a saída daquela modelagem é a viabilidade técnica financeira do projeto. Então, a partir dali, a gente fala, esse projeto ele tem viabilidade técnica, ele tem viabilidade financeira, vamos seguir com ele. Partindo dessa parte, né, então, entra a parte de implementação, né? Acabei falando um pouquinho aqui, vou dar uma acelerada. O projeto executivo, acho que a grande maioria aqui está muito acostumado com isso, acho que não preciso alongar um pouco nisso. O parecer de acesso, acho que todo mundo aqui já teve problema com o parecer de acesso, né? Então, acho que no setor de geração distribuída, isso sempre foi um probleminha, mas no caso das baterias é um problema um pouco maior, é uma dor que a gente tem, porque a gente está num limbo regulatório, né? Então, a gente não tem uma diretriz técnica, a gente não tem uma seção 3.7, a gente não tem o PRODISH ali nos amparando, dizendo, olha, esse é o processo que você deve realizar para solicitar a conexão da tua bateria na rede elétrica. Então, isso é uma coisa aí que a gente tem muito a melhorar e a gente pode trabalhar isso como associação. Depois vem o comissionamento. Eu acho que o comissionamento também é uma parte muito importante, principalmente porque o sistema de armazenamento, em algumas das suas aplicações, ele depende muito de um sistema de controle e automação robusto, né? Então, dependendo da aplicação e de como você define aquela topologia técnica de sistema, a automação e o controle do sistema ela é muito complexa e todos os cenários devem ser estressados no comissionamento para garantir uma operação ótima daquele sistema. E, por fim, a operação, né, que também é algo muito importante, né, principalmente aí no caso, como eu disse anteriormente, do as a service. Aí eu vou focar um pouquinho aqui na questão da operação, vou apresentar algumas telas, né, do sistema de supervisão ali que a gente tem, né, tanto local quanto remoto na Vale. Então, são sistemas a gente trabalhou bastante nisso para desenvolver um sistema robusto, ter essa capacidade de operação remota, coleta de dados e conseguir também estar preparado, né, em mudanças regulatórias, para trabalhar, para talvez fazer alguma alteração naquele modo de operação e extrair um pouco mais, monetizar um pouco mais aquela bateria, talvez com alguma regulação nova que venha entrar ou alguma outra possibilidade que surja aí durante as alterações regulatórias, né, que estão para vir, como o André Peptoni falou, e o pessoal colocou muito bem aqui. Então, essas são algumas telas do supervisório, e, por fim, aqui eu coloco, né, como eu falei, essa questão da complexidade de um sistema de controle, de uma automação, de um sistema de armazenamento para algumas aplicações. Aqui eu coloco um exemplo prático, né? Não estão todos os equipamentos aqui, os IEDs, mas aqui a gente consegue ter uma visão bem clara da complexidade que é um sistema de controle de um sistema de armazenamento de grande porte, né? Então, você tem segregação de protocolos de comunicação, IEC104, 61850, Modbus e Zigbee. Então, você tem que segregar isso, você tem que trabalhar com switch gerenciável, você tem que processar dado, você tem que despachar ativo. Então, é algo bem complexo e tem que ser bem robusto para você garantir aí que seu sistema vai operar de acordo com aquilo que você definiu como ótimo para ele. Então, é isso, pessoal. Foi rapidinho, espero que tenha dado para apresentar uma visão geral aí do que é o desenvolvimento de um projeto, de como ele é feito, e o processo ali, claro que de forma de alto nível.
e agradeço mais uma vez a associação aí pela oportunidade. Muito obrigado. E com a palavra agora, Ciro Boccuzzi, que é fundador, sócio, diretor da ECOI. Você vai ficar aqui um tempão me esperando, porque eu tenho um monte de coisa para falar de você. Fica aqui perto de mim. Ciro Vicente Boccuzzi é fundador e sócio-diretor da ECOI, empresa de engenharia e consultoria focada em gestão de energia e tecnologias avançadas. Pioneira em tecnologias de sistemas inteligentes de energia desde 2007. Trabalhou por 25 anos na Eletropaulo, onde ocupou posições gerenciais entre 1987 e 2000, nas áreas de engenharia e operações, e foi vice-presidente. Foi também diretor executivo da consultoria Andrade e Canelas, vice-presidente da Enersul. Atuou em conselhos de administração da AES Tietê, AES Sul, AES Elpa e da IEE USP, Instituto de Ambiente de Energia da USP, além de outras posições em conselhos consultivos ao longo de sua carreira, ocupando outros cargos e funções diretivas em várias entidades do setor. É fundador e presidente do Fórum Latino-Americano de Smart Grid e membro da diretoria da Divisão de Energia do Departamento de Infraestrutura da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, do Brasil. Não falei que você ia ficar um tempão aí parado? Culpa sua, quem mandou ter esse currículo? A palavra é sua. Muito obrigado, espero que vocês não descontem isso do meu tempo, hein? Por favor. Bom, boa tarde a todos e todas. Queria iniciar agradecendo a organização do evento pela gentileza do convite e da oportunidade. Iniciar também cumprimentando aqui os meus colegas, o Rafael, o Ariel, o José Antônio, o Ivan. Bom, eu vou começar a falar um pouco sobre o nosso tema, né? E antes de entrar no assunto armazenamento, né, é muito importante a gente entender um pouco o pano de fundo que nos está trazendo aqui, né? A questão climática, né? A urgência para a descarbonização, talvez não é uma agenda tão relevante para o Brasil, né? Mas isso em termos mundiais, o planeta é um só. E existe todo esse esforço da indústria, essa corrida tecnológica para a questão climática, né? A mudança de fontes energéticas, entre as quais a energia solar é uma das que está prosperando, isso está claro para todos nós, né? Também, nesse mesmo movimento e do avanço tecnológico, nós estamos vivendo uma época de descentralização da indústria, né? E essa descentralização ela está migrando de grandes companhias para pequenos empreendedores e pequenos consumidores, o livre acesso à energia, né? Também, dentro desse movimento, o empoderamento do cliente, ou a democratização do acesso. Então, cada empresa, cada pessoa vai poder ter sua fonte de energia. Toda essa nova tecnologia que a gente está falando, de geração em pequena escala, geração renovável, é orquestrada por sistemas inteligentes, né, de digitalização. A nossa apresentadora, a nossa mestre de cerimônia falou de Smart Grid, né, que é uma grande cesta de tecnologias que engloba uma série de itens que estão colocados aí nessa equação da nova energia do século XXI, né? E essa integração crescentemente está sendo feita através de plataformas abertas, ou seja, as pessoas passam a ter acesso a sistemas muito sofisticados que antigamente só eram possíveis para as grandes empresas, né? E os ciclos de inovação estão ficando cada vez mais curtos, isso também é uma constante. Então, esse é o pano de fundo, né, que a gente tem que considerar, e todas essas tecnologias que eu falei, que, na verdade, são uma grande cesta de tecnologias, não existe a solar separada do armazenamento, ou da eólica, do grande sistema, da empresa de energia, o fornecedor, o sistema interligado nacional, tudo isso tem que fazer parte
de um único sistema, de um único ecossistema, né? E aqui as novas tecnologias são esses recursos distribuídos ou em pequena escala. É aqui o nosso novo campo de jogo. Bom, dentro desse cenário, o que é o armazenamento? Se eu procurei resumir em um slide o que a gente precisa saber sobre o armazenamento, né? A penetração dessas fontes intermitentes ou fontes variáveis, como eu prefiro chamar, a eólica e a solar, são fontes, são energias despachadas por Deus, né? A gente não consegue controlar quando o sol vai brilhar e quando o vento vai soprar. Ela traz para os sistemas atuais desafios de ter serviços de flexibilidade. Eu costumo dizer que esses sistemas não foram preparados para essa nova realidade maravilhosa que a gente está vivendo de democratização de energia. Os sistemas foram feitos para operar de uma forma centralizada, da fonte das grandes usinas para os clientes, e os clientes não tinham nada que injetar energia, né? E essa sobra de energia, hoje, ela não é comercializada. Então, cada vez mais, esses sistemas precisam de recursos de armazenamento, e o próprio consumidor, que hoje é produtor de energia, ele tendo um sistema como esses que foram mostrados aqui muito bem pela Fronius, ou um grande consumidor pela Micropower, ele pode estabilizar a sua operação e ter uma previsibilidade e uma segurança do fornecimento quase que total. Então, o sistema de armazenamento ele vem como esse canivete suíço, né? Eu acho que é um termo muito bem apropriado, né? Para que faça esse papel de flexibilização e a orquestração do uso dessas fontes renováveis em escalas variáveis, né? A ANEEL, nesse evento que o Rafael mencionou, nós tivemos há 2 semanas o Fórum Latino-Americano de Smart Grid, nós tivemos a abertura do evento com o ministro Bento Albuquerque, e depois, logo em seguida, uma palestra do André Pepitone. E ele esteve lá e ele falou que 2022 vai ser feita realmente a regulamentação, vai ser colocada em discussão a regulamentação do armazenamento. À tarde, eu sei que teve um outro evento de um dos associados da Absolar, onde o doutor André, acho que basicamente repetiu a mesma apresentação, né? Então, isso está na agenda regulatória, foi objeto de tomada de subsídios, né? E aí, o que a gente precisa viabilizar? Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Nós precisamos, crescentemente, ter investimentos em armazenamento de energia, né? Além de não trazer uma solução, além de trazer uma solução permanente, né, no curto prazo, ele vai colocar, por exemplo, térmicas, é uma solução na contramão da agenda ambiental, né? É a solução que, infelizmente, o governo está adotando. Então, o armazenamento ele vem nesse sentido, e nós precisamos de armazenamento em várias escalas. Na larga escala, né? E aí, nesse item aí, eu cito uma tecnologia de usinas reversíveis de ciclo fechado, que eu chamo de baterias d'água. São baterias que funcionam com fluido, no caso, água. Não são empreendimentos de geração, são empreendimentos de armazenamento de energia. Eu tenho estudado muito, tenho assessorado os investidores nessa área, né? E também em pequena escala, como a gente viu aqui, pequena escala, sei lá, algumas centenas aí de megawatts, dezenas de megawatts, né? E tem mercado para as duas, né? Em larga escala, só passando muito rápido, nós estamos estudando isso junto com um parceiro, já desde 2016, e conseguimos identificar vários empreendimentos aqui no Brasil, né, com tempos de implantação bastante curto, com minimização de impactos ambientais, com proximidade dos centros de carga, né, e temos já fórmulas para viabilizar esses empreendimentos na regulação atual, né, mudando uma das resoluções que trata do assunto, né, enquadrando esses empreendimentos não como hidrelétricas, mas como outras fontes, né. E a competição ela tem que se dar por preço, né, e não por concessão. Nós já estudamos aqui, no Brasil, um pipeline de 6,3 gigawatts. Em pequena escala, eu vou passar muito rápido, a moça lá
pegou 90% do meu tempo aí com a leitura do meu currículo, já me mostrou a placa, eu vou encerrar em breve. Nós temos várias soluções, né? Mas os preços eles ainda são um desafio para um rollout massivo, né? Mas os preços estão caindo, né? Existem estudos aí da Bloomberg e da Wood Mackenzie que mostram que esses preços podem chegar a $150 por quilowatt-hora, que é quase que metade do que custa hoje aí nos próximos anos, né? E que essa queda de preço vai viabilizar um rollout muito mais rápido e muito mais massivo, né? Eu não vou me estender muito nessa parte, mas as previsões aí do New Energy Finance da Bloomberg mostram uma explosão grande da penetração de baterias, né, nesse gráfico aqui, dependendo do cenário que se adotar, que se considerar para a evolução das políticas de regulação, né? Um cenário mais agressivo ou mais temporal. Inclusive, um crescimento maior do que a própria geração, ou seja, nós vamos ter mais empreendimentos de armazenamento entrando do que empreendimentos de geração. E a próxima trincheira, se falou muito rápido aqui na fala aqui do José Antônio, esse daqui é o meu último slide, é a questão das microgrids, né? E na hora que nós tivermos também viabilidade econômica para o hidrogênio. O armazenamento ele é o grande mudador de jogo da tecnologia atual, né? Eu acho que a indústria vai ser uma era antes da bateria e depois da bateria. E depois nós vamos ter a segunda onda tecnológica vai ser o hidrogênio, né? Não só a bateria sólida, mas a bateria de hidrogênio, que é energia despachável. Bom, de uma maneira geral, era isso que eu queria falar e fico à disposição. Agradecendo aí mais uma vez o convite. Obrigado. Agora eu apresento o Ivan Sarturi, que é engenheiro eletricista da PHB. Ivan é engenheiro eletricista e trabalha na equipe de engenharia e suporte da PHB, possui experiência no setor fotovoltaico, onde atua em projetos e pós-venda, gestão de contratos e satisfação do cliente. Já atuou na área de pesquisas, com publicações na área de mobilidade urbana, veículos elétricos, eficiência energética e armazenamento de energia elétrica. Com a palavra, Ivan. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer a B Solar pela oportunidade, agradecer aos demais componentes do painel e todo mundo que está atendendo, né? Eu sei que tem muita gente que podia estar atendendo cliente ou fechando uma venda, então é uma honra para mim poder estar ministrando para vocês aqui a minha apresentação. Espero atendê-los, assim como o nosso resto do painel, espero que esteja à altura do que vocês esperam, certo? A PHB Solar, minha empresa, é fornecedora de kits fotovoltaicos, tá? Esse é o nosso foco, é o nosso carro-chefe. Mas estamos aqui para falar de armazenamento de energia, né, pessoal? Então, o que a PHB tem hoje para oferecer para o mercado quando o assunto é armazenamento de energia? Eu vou começar do nosso produto mais básico e eu vou me estender até o nosso produto maior em termos de tamanho de sistema, certo? A gente começa com o nosso recente lançamento, o sistema off-grid, certo? Hoje atendemos com baterias de chumbo ácido, também estaremos lançando baterias de lítio-íon mais para frente, e o que hoje tem sido bastante destaque é o nosso sistema de retrofit, certo? Retrofit no break solar. Qual que é a ideia, pessoal? Que você faça a retrofitação do que você já tem instalado hoje. Então, hoje você tem lá um sistema on-grid, você vai adicionar o nosso retrofit, o nosso seletor fotovoltaico, a nossa chave com bypass, o nosso inversor on-grid, e você vai aproveitar o que hoje a gente conhece como inversor híbrido numa
instalação que hoje é somente on-grid, você vai acrescentar essa solução e você vai ter ali uma solução de backup junto com o seu sistema on-grid. Você separa suas cargas que você deseja fazer o backup e então você tem um sistema retrofitado com a vantagem exatamente de aproveitar o que você já tem hoje instalado. Naturalmente, esse é um sistema que, se você quiser montar do zero, você pode, tá? Mas a ideia é exatamente você aproveitar o que você tem hoje instalado. A nossa última solução e maior é o nosso armazenamento de energia em forma de container. Então, a gente tem aí ideias de backup também, como é o nosso retrofit. A gente tem ideias de peak shaving, como o nosso colega aqui comentou, que é você fazer o controle da sua demanda para que ela não passe de um determinado pico e assim você economize na fatura pela demanda que o seu sistema de container vai estar ajudando a fornecer para a carga, certo? E o que hoje traz mais rentabilidade é o que a gente chama de Energy Time Shift, que é o quê? Você faz a recarga do banco de bateria em horário de fora ponta e você utiliza essa energia no horário de ponta, que, dados certos casos, pode ser 10 vezes mais caro do que no horário de fora ponta, certo? Então, essa é a ideia da PHB para armazenamento que a gente tem hoje. Como eu disse, temos ideias aí de lançar a bateria de lítio-íon, mas também estaremos lançando o nosso carregador veicular, que a gente tem ideia de aplicar juntamente com o nosso container. Por quê? Parecem produtos completamente distintos, mas, na verdade, não são, certo? Vocês precisam pensar também nos problemas que vão acontecer com demanda e com horários de ponta e fora ponta, a partir do momento que a gente começa a ter diversos carregadores na mesma planta. Então, a ideia é que a gente faça o controle de demanda e o controle de Energy Time Shift juntamente com os carregadores da PHB e com o container de energia da PHB. Então, é isso, pessoal. Não quero me estender muito aqui hoje. Convido a todos vocês a atender a nossa estande ali em cima. Fico à disposição aí para eventuais dúvidas. É isso aí. Obrigado. Obrigada, Ivan. E agora a gente abre a sessão destinada ao debate e à interação do público que está aqui presencialmente e também ao pessoal que está de forma remota. Quem vai fazer a moderação será o Rafael Marques. Então, eu vou ficar sentada ali. Se precisar de alguma coisa com a sua cadeira, você me chama, tá? Ok, obrigado. Como eu disse, pessoal de alto nível, muito qualificado, trouxeram aqui informações, não sei se para todos aí da plateia, mas, enfim, algumas informações bastante surpreendentes. Eu só tenho a agradecer mesmo, antes de mais nada, agradecer a participação de vocês, por compartilhar essas informações conosco aqui. Eu estava, enquanto vocês foram apresentando, fui olhando o celular, né? A gente está recebendo as perguntas por celular, mas antes de entrar nas perguntas que o pessoal já começou a encaminhar, até para o pessoal poder ter tempo de formular mais questões, eu queria voltar naquela primeira provocação, né, que eu fiz ali durante a minha fala, a respeito de como é que o mercado, né, como é que o consumidor de energia, o distribuidor, enfim, como nós sabemos aqui, os sistemas de armazenamento têm aplicação para o consumidor de energia, para distribuição, para transmissão, para geração. Como é que esses potenciais clientes da tecnologia têm visto a chegada da tecnologia no Brasil e esse contexto de ausência de regramento, ausência de regulação específica para tratar o tema? Nesse primeiro momento, até não quero direcionar para um ou para outro nesse primeiro momento, porque quero deixar bem amplo mesmo. Então, por favor, queria ouvir de vocês um pouquinho como é que vocês têm encarado isso, como é que vocês percebem esse reflexo do mercado.
Acho que posso falar um pouco a respeito do mercado consumidor, né? Então, de pequeno porte, né? A gente vê na Fronius, baseado, né, no que acontece em outros países, em nossas outras unidades, por exemplo, a gente vê que o mercado de armazenamento já é uma realidade. Porém, nesses outros mercados, né, principalmente o mercado europeu e até mesmo o mercado americano, eles têm uma regulação totalmente diferente da nossa, né? Então, favorece demais o processo de armazenamento, né, as tecnologias de armazenamento. Aqui no Brasil, eu ainda vejo como uma tecnologia muito inicial, né, onde você tem ainda aqueles primeiros entrantes, ou o pessoal chama de new incomers, né? Mas como foi a energia solar no começo, né? Então, ou seja, eram produtos extremamente caros, você não tinha essa aderência, você não tinha esse modo de pensar, por exemplo, que a gente fala muito do retorno do investimento, o payback em 3 anos e meio, 4 anos. Isso não se discutia, né? Porque o produto era muito caro, né? Então, você não tinha essa abordagem, era mais uma abordagem, talvez, pensando no benefício daquilo para o mundo, como foi falado ontem na palestra da Sônia. E eu vejo a bateria, inicialmente, né, para o consumidor final, ainda nesse sentido, muito mais experimental, trazendo esse benefício e, lógico, trazendo uma confiabilidade para a rede, né, como o Ciro falou durante a apresentação dele, onde você tem ali, por exemplo, que nem o Ivan comentou também, você tem o trabalho de backup, você tem o trabalho de injeção na rede, você tem o trabalho, por exemplo, de abastecimento do carro elétrico, como eu comentei, a própria parte ali de armazenamento térmico de energia. Então, assim, por enquanto, eu vejo como uma tecnologia ainda muito iniciante, mas ainda com muito futuro. Obrigado. Só terminando do ponto de vista regulatório, o José estava falando, mas para os consumidores finais foi legal que a gente tem participado ativamente das discussões para a nova portaria do Inmetro. Isso vai dar uma confiança legal aí para o ano que vem. A gente recebeu a notícia que provavelmente vai ser publicada em janeiro ou fevereiro. Isso pode trazer já uma segurança, pelo menos para começar os primeiros projetos, né? Perfeito. Eu queria só... Eu acho que o mercado hoje, basicamente, ele se resume àquelas aplicações de confiabilidade ou aplicações de sistemas críticos, né? Então, são armazenamentos de curta duração, mais tipo sistema no-breaks, para partes sensíveis de uma planta ou de uma aplicação, né? Ou então uma aplicação tipo muito importante, tipo data centers e tal. Aqui no Brasil, a gente tem um desafio adicional, que é avançar na agenda das tarifas inteligentes, né? Infelizmente, na baixa tensão, a gente só tem uma tarifa de energia, uma tarifa monômia, sem sinal de potência, né? Que é uma coisa que vem de um tempo de uma visão do Estado paternalista, né? Provedor, onde você embute todos os custos de um setor com complexidades crescentes, numa única rúbrica cheia de subsídios e coisas que o consumidor não consegue entender, né? Então, esse desempacotamento da tarifa, ele é uma coisa extremamente necessária nesse novo ambiente de negócios. E quando a gente fala, então, em fórum de Smart Grid e tudo, eu estou à frente aí há 14 anos, essa é uma agenda que o Brasil está ficando para trás, né? Principalmente na baixa tensão, tem que avançar. E na alta tensão, nós estamos agora com a tarifa horária para o Mercado Livre, mas, mesmo assim, os sinais de preço aqui no Brasil precisam de um aprimoramento, porque eles são feitos por modelos matemáticos, né? Nós estamos no meio de uma crise hídrica e nós saímos num patamar de R$600 por megawatt-hora, quase, né? Para algo em torno de 50, e nós estamos ainda no meio da crise hídrica, né? Então, os modelos matemáticos, eles não representam a condição de mercado, né? Então, é basicamente isso. A agenda do armazenamento ela precisa avançar, mas junto com a agenda de melhoria dos sistemas de preço e tarifas aqui no Brasil. Gostaria de só fazer um comentário aqui. Eu partilho da opinião dos meus colegas e eu acrescento o seguinte: o consumidor interessado hoje no armazenamento é um consumidor cauteloso, que ele quer conhecer o que está sendo ofertado. Porém,
ele é um consumidor que já desenvolveu um criticismo que anos atrás a gente não veio, que quem fez foi o integrador. O integrador trouxe para ele a oportunidade de ele questionar a concessionária, de ele entender o que era a fatura dele. E esse é o consumidor que a gente também vê sendo cauteloso. Então, eu acho que é uma questão assim de divulgação do consumidor entender o que é aquilo, porque ele tem a vontade de fazer. É só uma questão realmente de comunicação, certo? Não, excelente. Agradeço compartilhar essas informações. Quero só usar um pouquinho mais do tempo de vocês. Já levantou a plaquinha aqui que tinha esgotado, mas peço licença para todos vocês aí para só mais seguir mais um pouquinho adiante. Queria passar para o José Neto, né, e depois devolver, né, a partir da fala, da resposta do José Neto, devolver aqui para os nossos colegas, que eu queria ouvir um pouquinho do José Neto, essas problemáticas, né, essa dificuldade do relacionamento, né, com as distribuidoras ou com a ANS, não sei exatamente como é que está conectada lá a Vale, mas, enfim, falo da Vale porque você trouxe o exemplo, né, o case da Vale, mas num contexto que não há regulamentação. Talvez tenham outros casos, mas queria escutar um pouquinho de você. O que você encontrou do lado de lá? Eu falo isso porque, antes de vir para a Besolar, lá naqueles projetos de P&D, de sistemas de armazenamento, eu estava numa outra empresa, né? E a gente ia colocar um sistema junto a uma subestação de uma eólica. E o ANS veio pedir para que eu solicitasse a outorga do sistema de armazenamento. E, para mim, assim, não fez o menor sentido, né? Eu pedi outorga para um sistema de armazenamento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho das dificuldades e, depois, a partir da resposta dele, né, pedir aí as considerações finais, mas assim no sentido do o que a gente pode fazer, né, o que a gente pode ter de lições aprendidas no setor solar fotovoltaico, dessa relação, né, com o mercado, que muitas vezes a gente vê que as distribuidoras atuam no setor, mas muitas vezes dificultam quem está atuando no setor para conectar na rede delas. O que a gente pode fazer diferente, né, no caso das baterias, para que a receptividade seja melhor, né, com eles? Então, primeiro, queria ouvir os cases, depois a impressão de vocês, o que a gente pode fazer diferente para que, no futuro, seja menos difícil do que foi o caso da Solar. Alô? Era só bater. É só dar um tapinha. Bom, legal. Acho que esse é um tema bem interessante, né? Eu acho que, como eu falei ali na apresentação, a falta de regulamentação, né, de diretrizes técnicas para conexão de sistemas de armazenamento na rede é sim um problema, né? E ela causa uma certa dificuldade, né, de estimação de custo, de estimação de prazo para a implementação de um projeto. Atualmente, a gente possui 6 projetos, né, operacionais já no Brasil, e desses 6 projetos a gente trabalhou já diretamente com 4 distribuidoras, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas e em cada um desses pareceres de acesso a gente teve novidades e dificuldades, né? Então, assim, eu posso ser bem claro aqui com vocês, nenhuma distribuidora criou dificuldades, por assim dizer. Existe até, por parte, né, da distribuidora e do corpo técnico da distribuidora, uma curiosidade por aprender mais sobre a tecnologia, o que é muito bem-vindo no nosso caso. Claro que é custoso e moroso, porque em todos esses pareceres, eu tive que ir ao menos 3 vezes para as distribuidoras, então encontrar a equipe de regulação, encontrar a equipe de projetos, encontrar a equipe de proteção, e cada uma dessas discussões foram mais discussões educativas do que dificuldades técnicas geradas pela distribuidora. Então, isso é uma coisa que é interessante de falar também. Mas, de qualquer forma, a gente não tem, né, uma definição, uma diretriz para seguir. Então, uma distribuidora pede X,
a outra distribuidora pede Y, então a gente tem essa dificuldade, falta uma diretriz técnica. É difícil quando você está criando um business plan ou alguma coisa, porque você não sabe, por exemplo, você não sabe estimar uma topologia de backup, você não sabe estimar qual relé você precisa pelas proteções que aquela distribuidora vai julgar necessária para evitar algum problema. Então, isso acaba sendo uma dificuldade para você estimar, né? Custo e prazo de implementação. No caso da Vale, foi um caso ainda mais complexo. Tá? A Vale não está na rede básica, ela está em 69 kV, e, de qualquer forma, né, é uma conexão lá no Rio de Janeiro, em 69 kV, e não deveria seguir o procedimento de rede, né? Mas, pela capacidade do sistema, pela complexidade do sistema, o operador foi acionado, né? Então, a gente conversou com a distribuidora e também com a ONS, então trabalhamos junto com a ONS. Acho interessante colocar também, né, desenvolvemos aí os primeiros modelos de sistema de armazenamento no Anatem, no Anafase e no HARMZ, que foram simulados aí para esse processo de conexão. Mas, de qualquer forma, assim, chegando no ponto final, aqui acabei me alongando um pouco demais, mas é uma dificuldade do mercado. Eu acho que nós, como associação, a gente poderia, né, a gente já existe grupos técnicos que estão fazendo um excelente trabalho aqui na Absolar. Eu acho que a gente poderia dar uma trabalhada em gerar contribuições para essa padronização, para diretrizes técnicas que visem, né, criar diretrizes aí para esse tipo de conexão do sistema. No caso aí dos clientes, né, eu acho que também existe muita questão da curiosidade, mas muitos clientes hoje, né, eu acho que, como, se não me engano, foi o Ciro que comentou, eles já estão mais a par, né, da transição energética. Eu acho que a questão da geração distribuída, ela melhorou muito o conhecimento do consumidor final perante esse tipo de tecnologia. Então, a bateria é muito bem vista, né, e quando você começa a explicar as capacidades, né, seja backup, qualidade de energia, de redução de custos e tudo mais, eles ficam muito interessados nisso, né? E aí, na parte da regulação, também, uma coisa que eu queria comentar, também, que não é a parte de parecer de acesso, também é uma dificuldade aí regulatória que a gente tem, né? Por exemplo, a questão do Mercado Livre, né, que vai abaixando aí a demanda para acesso no ACL, aí, que está, se não me engano, hoje 1 ou meio ou 500, e ela vai abaixando, né? E aí você tem a questão da tarifa I5, incentivada na TUSD, e você não sabe como isso vai ser tratado. Então, tem algumas incertezas assim que o mercado precisa olhar. Eu concordo também na palavra do Ciro, ali na questão do método do cálculo do PLD. Eu acho que isso também merece aí uma revisão, uma atualização. Mas, de modo geral, o que eu queria passar é isso, né? Eu acho que a gente precisa dar uma trabalhada um pouco melhor nesse tipo de quesito para alavancar, para melhorar e modernizar nosso setor como um todo. Perfeito. Se a gente puder só para falar sobre outorga, né? Quando eu falei de outorga, eu estou falando para empreendimentos acima de 100, 150, 500 megawatts, né? Porque tem uma tendência, tem um grupo aqui, o mindset do setor, ele ainda está muito calcado nos paradigmas anteriores. Então, quando você fala, por exemplo, essa solução que eu falei, hidrelétrica de ciclo fechado, o pessoal fala, não, é usina hidrelétrica, é concessão. Né? E não é. Isso daqui eu posso ter um empreendimento desse dentro de uma mina desativada e posso nem ter um rio perto. Eu vou levar essa água, vou captar essa água num lugar e vou captar menos água do que uma térmica a gás usa de água. Então, o meu projeto ambientalmente ele é mais fácil de fazer. Então, ele não pode ser caracterizado como uma usina, porque ele não é uma usina. Ele se parece mais como um consumidor de energia, porque eu gasto mais energia para bombear água para o reservatório de cima do que eu gero jogando a água de cima para baixo. Então, ela é uma unidade de consumo, ela é uma unidade de potência. Só para terminar, o que a gente vê é que o preço da energia está caindo tanto, e em alguns mercados, em alguns horários, nós temos preços negativos já, aqui no Brasil. Né? E o preço da energia vai ser zero, vai tender a zero. O que vai ser caro vai ser preço de potência. Essa é a nova onda que eu estou falando do armazenamento, da economia do hidrogênio, uma segunda onda um pouco lá na frente. Então, nós precisamos mudar o nosso racional de fazer preço. Atrás do medidor, o armazenamento, eu acho que tem que ser problema do consumidor. A normativa da ANEEL e o PRODIST e tal, ela tem que dar requisitos para conexão e ponto. Toda a lógica interna tem que ser responsabilidade do consumidor e ele tem que garantir
alguma condição de segurança para o operador de rede. Ponto. Simples assim. Gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar, porque o nosso tempo já esgotou. Eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui, agradecer a participação de vocês que vieram presencialmente, agradecer também quem nos acompanhou remotamente aqui no nosso primeiro encontro nacional da ABSolar. Em nome da ABSolar, eu agradeço a todos que participaram e que acompanharam, e eu aproveito para desejar, então, uma boa tarde, uma boa noite, boas festas e um feliz ano novo para todos vocês, e espero todos vocês no segundo Encontro Nacional ABSolar. Muito obrigada.